Boa tarde a todos. Aula 5, aula referente ao tópico 5 da disciplina Economia Internacional do curso de Ciências Econômicas da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. O assunto de hoje é política comercial. Vamos passar uma boa parte falando sobre definir o que é política comercial, colocar os instrumentos que existem de política comercial e os usos, para que servem, né, esses tais instrumentos de política comercial. Depois, finalmente, ver o impacto desses instrumentos quando eles são utilizados, ou seja, o efeito da política comercial sobre a economia de um país. Então, basicamente, é o tema de hoje, é esse. Quem acompanha pelo Apple Yard, capítulo 13 e 14, e quem acompanha pelo Krugman é o capítulo 8. Muito bem. Nós já vimos algumas questões importantes em economia internacional até agora. Fora aquela aula introdutória que nós mostramos aí dados de comércio entre os países, nós vimos 3 conjuntos de teorias que explicam o comércio entre os países. Comércio baseado nas vantagens comparativas e vantagens absolutas, no qual os países comercializam devido a vantagens no custo, somente custo de trabalho, mas vantagens em custos, né? E essa vantagem em custo que dá vantagem comparativa para o país exportar um determinado produto. Também vimos que o comércio também pode ser baseado em vantagens que um país detém no estoque de fatores ou dotação de fatores, seja capital, seja trabalho, seja terra, e tende a exportar produtos que usam de modo intensivo esses fatores que eles têm em abundância. E está aí na aula 4, que foi da semana passada, vimos também que os países podem comercializar, mesmo quando eles são semelhantes em termos de dotação e de custos, eles podem comercializar entre si quando eles se especializam num determinado conjunto de produtos e trocam, produzindo em larga escala, né? Que é a teoria do Krugman, produzindo em larga escala, então, a troca de, por exemplo, aviões grandes com aviões médios, pequenos, troca de automóveis, tipos diferentes de automóveis, e assim por diante. Então, os países comercializam por conta disso, desses 3 tipos de coisas. Agora, a partir de agora, a gente vai ver o efeito da ação de governo, ou seja, política comercial, que daqui a pouco vamos ver em detalhes. Mas a verdade é que, apesar do comércio ser bom para os países, e os países tentarem justamente comercializar baseado no que eles têm, no que eles têm de vantagem comparativa, ou de fatores, ou de economia de escala, alguns países, em algumas situações, tentam limitar o comércio internacional, tentam colocar barreiras ao comércio. A questão é por que alguém faria isso, né? A gente viu parcialmente, naquela aula 3, que o comércio ele afeta a distribuição de renda. E por afetar a distribuição de renda dentro de um país, podem ter grupos de pessoas ou de empresas, grupos de agentes econômicos que podem ser contra o comércio internacional. Então, por conta disso, tais grupos pressionam o governo para o governo impor limitações ao comércio internacional. Tá? E essas limitações, quando existem, quais são os efeitos dela? Um pouquinho disso, a gente vai ver isso daqui hoje. Quando há uma limitação ao comércio, quem ganha, quem perde? Quando você impõe, por exemplo, uma tarifa que restringe o comércio. E é sempre ruim pôr limitações como as tarifas para importação de produtos, ou tem algumas condições em que você, enfim, faz sentido fazer isso. Então, esse tipo de perguntas agora que nós vamos tentar ver nas próximas aulas, pelo menos aulas 5, 6, 7 e 7 tem a ver com isso, com política comercial, né? Com efeitos de limitações ao comércio internacional. Então, de novo, primeira e mais importante pergunta, por que restringir o comércio internacional entre países, já que ele tem efeitos benéficos para os países, como as teorias até agora vistas mostraram, né? Então, de novo, esse item B aqui, nós acabamos de falar sobre isso,
como tem impacto sobre a distribuição de renda, tem gente que pode ser contra o comércio internacional, certo? Outra condição também é quando se pretende desenvolver uma indústria dentro de um país. Então, nesse sentido, dá para se entender você fazer uma limitação à importação de bens, porque justamente você quer desenvolver a indústria interna. Então, se eu quero desenvolver, por exemplo, indústria de automóveis no país e eu deixo importar automóveis sem restrição, vai ser mais difícil o desenvolvimento da indústria nesse país. Então, nesse sentido, os países andaram e ainda andam fazendo política comercial, né, que podem tentar bloquear ou diminuir o comércio internacional entre os países. Então, esses dois pontos aqui, tipicamente, que explicam por que, em algumas condições, há restrição ao livre comércio, tá? Mesmo sendo bom, porque o livre comércio faz com que a gente possa desenvolver produtos e exportar esses produtos e trazer renda para o país, né? Então, quando o Brasil, quando exporta soja, ou exporta minério, ou exporta automóveis para o Mercosul, essas exportações trazem renda para o país. Então, como a gente viu, dada aqueles três conjuntos de teorias, né, explicativas, existem pelo menos três condições nas quais é bom o comércio internacional. Ainda assim, em alguns casos, você pode ver os países aplicando restrições ao comércio internacional. Então, aí sim, vamos começar a ir mais fundo nesse tema da ação de governo que afeta o comércio internacional de algum jeito. Tá? O ideal seria que o comércio internacional fosse totalmente livre, que não houvesse nenhuma restrição ao volume de comércio entre os países. Porém, a gente observa que há, sim, ações de governo que acabam influenciando de um jeito o comércio internacional. E essas ações, o nome dela é justamente isso, política comercial. Política no sentido de policy, né, em inglês, ou seja, ação de governo. Ação de governo na área do comércio internacional é, então, a definição de política comercial. Interessante é que você tem aí vários tipos de ações e aí tem instrumentos para implementar essas ações de governo, que daqui a pouco a gente vai ver, mas tem duas tendências principais, opostas até eu diria, com relação a essas ações de governo. Existem aqueles governos que vamos dizer assim, tentam afetar de uma maneira menor possível o comércio internacional, que é uma política comercial liberal, ou seja, liberal nesse sentido, né? As ações são as menores possíveis, de modo a permitir mais e mais o livre comércio. Ou então, no polo oposto, a política comercial protecionista, ou seja, aquela que tenta proteger bastante a indústria nacional e impedir ao máximo o comércio entre os países. Então, você tenta bloquear as importações de vários modos. Alguns desses modos a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos dizer assim, os dois extremos de política comercial seria uma política comercial liberal, que é aquela mais próxima ao livre comércio, e a protecionista, que é aquela mais oposta ao livre comércio. Claro que no meio aí você tem 1 milhão de coisas aí, de ações entre que são meio liberais ou que são pouco protecionistas, outros que são mais protecionistas, outros que são mais liberais. Então, quando você vê falar por aí do debate liberalismo versus protecionismo, é esse dilema aqui, é esse dilema de política comercial. Ou seja, o que o país faz? Ele tenta interferir o menos no comércio internacional possível, portanto, uma política comercial liberal, ou ele tenta afetar ao máximo, né, influir ao máximo no comércio internacional e se opondo a ele dentro do país, que seria uma política comercial protecionista. Então, é esse debate. Seremos mais liberais ou mais protecionistas? Então, essa é a grande discussão de política comercial. Tá? Bom, então, afetar o comércio internacional por parte do governo, existem muitos e muitos modos de fazê-lo. Tá? E a gente faz política comercial usando os seus vários instrumentos de política comercial. Instrumentos nada mais são do que aquilo que tem à disposição para promover a política comercial. Então, são os elementos, as coisas que eu tenho em mãos para promover a política comercial. E que coisas seriam essas? Que instrumentos seriam esses?
Então, a ideia é que os instrumentos podem ser colocados em duas classes de instrumentos. A primeira classe é um instrumento só, que é a tarifa, e a segunda classe é tudo que não é tarifa, ou barreiras não tarifárias. Então, eu tenho tarifa, a gente vai falar bastante sobre isso agora, tarifas, e tem um conjunto de outros instrumentos que não são tarifas, são chamadas em conjunto de barreiras não tarifárias. Barreiras aqui é barreiras ao comércio, né? Ou seja, instrumentos que agem no comércio que não são tarifas, como as cotas, as RVEs, os subsídios, requisitos locais, compras de governo, subsídio ao crédito e barreira burocrática. Todos esses aí são algumas das principais barreiras não tarifárias. Claro que tem várias outras também que existem, mas eu vou focar nessas 7 aqui. Então, vamos ver em detalhe esses 8 tipos de instrumentos, as tarifas, e depois essas 7 barreiras não tarifárias. Depois, aí, na outra parte, nós vamos falar sobre os efeitos de algumas desses instrumentos sobre a economia, tá? Na segunda parte da aula. Bom, então vamos lá. Tarifas. Do que se trata? Tarifa é muito simples, tá? Eu chamo de tarifa. Em inglês também é tariff, né? Mas nada mais é do que uma espécie de imposto, mas um imposto bem específico, o imposto sobre as importações. Então, é isso, simplesmente isso. Para cada importação que for tentar entrar no país, eu cobro um imposto sobre isso, e isso faz com que fique mais custoso importar. Então, nesse sentido, é uma barreira ao comércio. Uma barreira, a tarifa é uma barreira ao comércio, uma barreira tarifária, no caso, né? Por quê? Porque ela dificulta as importações. Então, uma tarifa de 10% ou uma tarifa de US$ 500 vai tentar restringir essas importações. Por quê? Porque aí encarece, de alguma maneira, quando você impõe esse imposto, você está encarecendo a importação, portanto, dificultando em que se tragam, né, produtos importados do país, e aí a concorrência local até ganha um apoio do governo quando o governo impõe uma tarifa. Porque se essa tarifa, por exemplo, aumenta o preço em US$ 500, uma coisa que custava 1.500 custa 2.000, de repente o produto produzido no país, que não tem que pagar a tarifa de importação, fica mais convidativo na competição com esse produto importado. Por isso que essa tarifa é considerada uma barreira ao comércio internacional. Tá? Tem 2 tipos de tarifa, a tarifa específica e a tarifa ad valorem. A tarifa específica nada mais é do que um número proporcional, um número fixo, né? E seja lá quanto que você for trazer do produto, você sempre tem que pagar essa quantidade fixa. Então, vamos supor que o preço do produto, que vem lá do exterior, é P. Então, sei lá, o produto custa US$ 1.000. E a tarifa TS é a tarifa específica. Se for tarifa específica, o que acontece é que ela vai ser um valor fixo. Então, por exemplo, US$ 500. Então, o preço P, que é US$ 1.000 mais a tarifa de US$ 500, o preço final, que é o chamado de preço doméstico, ou seja, o preço quando você traz o produto para dentro do país, quando você internaliza o produto para dentro do país, o preço doméstico, ele vai ser o preço do mercado internacional P somado com a tarifa. Simples assim. Então, de novo, um computador de US$ 1.000, tarifa US$ 500, vai ficar 1.000 mais 500, US$ 1.500. Não é proporcional, e sim independente aí da quantidade que você importa. É sempre isso. Então, essa é a tarifa específica. Já a tarifa ad valorem, ela é uma porcentagem ou uma fração. Tá? Então, TAV não vai ser, ao contrário da TS, tarifa específica, que era um valor fixo, ela vai ser proporcional ao valor do produto. Então, vamos supor que TAV é 100%. 100% significa que o produto TAV 100% significa que o produto dobra de preço. Como é que eu calculo isso quando a tarifa é uma fração proporcional? Então, você utiliza essa fórmula daqui de baixo, mas lembre-se que
você tem que converter o percentual, você tem que converter para um número adimensional. Então, por exemplo, 100%, TAV igual a 100%, é igual a 1. Ou seja, você multiplica por 100 o numerinho. Né? Então, 1, né, ou melhor, divide, né, 100% dividido por 100 vai dar 1. Uma tarifa de 50% é 0,5. Uma tarifa de 20% é 0,2. Aí você joga aqui. Tá? De novo, vamos supor que é 20%. O produto é $1.000. Então, o produto, o preço dele aqui, P igual a $1.000. TAV de 20% é 0,2. Então, fica 1 mais 0,2 vezes P. 1,2 vezes o preço P. 1,2 vezes 1.000 dá 1.200. Então, aumenta em R$ 200 o preço. Tá? Então, voltando ao slide, ao contrário da tarifa específica, que era um valor fixo, né, em moeda, portanto, TFC igual a $500 ou R$ 500, a tarifa de valor é uma fração. Então, 100%, 20%, 50%. E aí, na hora de aplicar aqui, para ver o preço final, eu tenho que converter. Tá? Então, de novo, 20% de tarifa é 0,2. 50% é 0,5. Divide por 100. 100% é o TAV igual a 1. Então, faz de conta que a tarifa é de 100%. Divide por 100 dá 1. Joga aqui o número 1. 1 mais 1 igual a 2. Então, dá 2P. Ou seja, dobra o preço. Uma tarifa de 100% dobra o preço. Então, se aqui for 1.000, 1.000 vezes 1 mais 1, 1.000 vezes 2 dá 2.000. Dobra o preço do produto. Tá bom, gente? Então, ó, tarifa existe a tarifa específica e a tarifa ad valorem. É possível fazer uma fórmula de fazer uma equivalência de tarifa ad valorem por a tarifa específica. Está aqui, TAV igual a TS sobre P. Não vou entrar em detalhe aqui, mas se você quiser determinar como que se deu essa fórmula aqui, é só observar aqui esses passos intermediários e você consegue provar que TAV é igual a TS sobre P. Então, uma tarifa de valor de 100%, o preço é 1.000, qual seria a tarifa específica? TAV 100%. Então, 100% dividido por 100 é igual a 1. 1 multiplica em cruz, 1.000 vezes 1, vamos supor que o preço é 1.000. 1.000 vezes 1 dá 1.000, então TS é igual a 1.000. Nesse caso aqui, quando o preço é 1.000, a tarifa específica, que vai ser equivalente à tarifa ad valorem, é uma tarifa específica de $1.000. Então, não se preocupem tanto com isso, fica só colocado aqui, só para dizer que uma tarifa ad valorem sempre pode ser transformada numa tarifa específica e vice-versa. O mais importante mesmo é entender isso, né? Que a tarifa ad valorem ela é percentual, fração, então aí eu divido por 100%, eu jogar aqui na fórmula, e a tarifa específica, entendam, lembrem disso, que ela é uma quantidade fixa, monetária, então $100, $1.000. Hoje em dia, quase todas as tarifas, para não dizer todas, hein, mas assim, uma porcentagem altíssima das tarifas são usadas em tarifas ad valorem. Antigamente, ainda existiam vários países que adotavam tarifa específica, mas hoje em dia os países andam adotando mais tarifas ad valorem mesmo. E se você quiser converter uma com a outra, tem que estar aqui. Beleza? Então, tarifa. Que mais utilizada é a ad valorem, né? Embora possa existir também a tarifa específica. Muito bem. O que é uma preferência tarifária? Preferência tarifária é como eu vou dizer, uma distorção ou uma diferença que você aplica para a tarifa dependendo de onde vem o produto. Então, vamos dizer que o Brasil tem uma tarifa de importação de vinhos de 100%. Nem sei se é mesmo, eu acho que não é tão alta assim. Então, significa que o Brasil foi lá e criou uma tarifa de 100% para importação de vinhos. Então, se o vinho vem de Portugal, quando ele chega aqui, paga a tarifa de 100%. Se ele vem do Chile, paga 100%. Se vem da Itália, da Argentina, da França, paga 100%.
Uma preferência tarifária é uma exceção a essa regra, dizendo o seguinte: dependendo de onde vier esse vinho, você aplica uma tarifa menor, tá? Então, preferência tarifária é isso. Então, vamos supor a tarifa de 100% só para a Europa e resto do mundo. Mas se vier da América do Sul, eu vou cobrar uma tarifa de 50%. Então, se vier do Chile ou da Argentina, paga menos tarifa. Isso que é uma preferência tarifária. Embora possa soar absurdo isso daí, existe bastante no comércio internacional preferências tarifárias, principalmente dois tipos de preferência tarifária: o SGP e a integração econômica regional. Tá? O que é o SGP? SGP é a sigla do Sistema Geral de Preferência, que é o seguinte: certos países, mais tarde, não a aula que vem, mas daqui a 2 aulas a gente vai falar muito sobre o OMC e GATT, OMC, Organização Mundial do Comércio, e o GATT, órgão que veio antes da OMC, era um órgão internacional para promover o comércio. E a ideia, depois a gente vai ver isso em muito detalhe, na OMC, a ideia é tentar fazer com que os países liberalizassem o máximo o comércio internacional. E aí, também, como, veja você, se o comércio ele é bom para um país, ele pode ajudar a desenvolver o país. Né? E tem países que são mais desenvolvidos e tem países que ainda são em desenvolvimento e aqueles subdesenvolvidos. Né? Então, olha a ideia do SGP. Bom, se pega um produto qualquer, sei lá, milho, a tarifa do milho, de eu importar milho, é, sei lá, 50%. Porém, se ela vier de um país em desenvolvimento ou de um país mais pobre, eu não vou cobrar 50%, eu vou cobrar só 10%. Fazendo isso, olha o que eu faço com o SGP. Se eu fizer, né, tarifas reduzidas para países mais pobres, eu estou ajudando esses países. Por quê? Porque eles têm que, justamente, a barreira ao produto deles é menor. Ao invés de pagar 50%, eu pago só 10% ou só 5%, sei lá quanto foi o SGP. Então, a ideia do SGP é ajudar países em desenvolvimento, concedendo a esses países uma tarifa de importação menor, quando o produto vem desses países. Esse é o ponto do SGP. E a integração econômica regional é aquela tentativa de desenvolver o comércio dentro de blocos de comércio. Vamos falar muito sobre isso também na aula 8, né? Tópico 7, aula 8. Então, vamos falar sobre a integração econômica regional e como blocos de países têm promovido dentro desses blocos um maior comércio entre eles. Então, tem a União Europeia, que são 27 países europeus, acho que agora já são 28, se eu não me engano. O Mercosul, são 4 países da América do Sul que tentam promover o comércio entre si: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E o NAFTA é da área de livre comércio da América do Norte: México, Estados Unidos e Canadá. Então, qual é a ideia da integração econômica regional? Zerar a tarifa para os países do bloco. Então, o Brasil começa a zerar tarifas que vêm de produtos da Argentina, do Paraguai e do Chile dentro do Mercosul. Desculpe, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Nesse sentido, é uma espécie de SGP, né? Eu estou só para esses países que fazem parte do bloco regional, é que eu zero as tarifas, então estou dando uma preferência para eles. Então, SGP e integração econômica regional são tipos de preferências tarifárias. Vamos voltar muito aí a falar sobre isso daqui a algumas aulas sobre integração regional, beleza? Muito bem. Tudo bem. Eu posso dizer que um produto tem uma certa tarifa para importação. Vamos pensar no caso do nosso país aqui. Vários produtos, a tarifa de importação é 35%, como, por exemplo, automóveis, caminhões, ônibus, veículos em geral, a tarifa de importação é 35%. Tá. Lembra do começo da discussão nossa que a gente falou de política comercial liberal versus protecionista? Afinal, o Brasil ele tem uma política comercial, né, que essas tarifas aí, começando a falar de tarifas, que é mais liberal ou mais
protecionista. Como responder isso? Então, teria que ver o tipo de tarifas que o país cobra. Se, no geral, ele cobrar tarifas baixas, ele está mais para uma política comercial liberal. Se tiver muitas tarifas altas, aí a política comercial aí vai ser mais para o protecionismo, né? Vai ser uma política comercial protecionista. E como medir isso? Como saber? Bom, eu tenho que ter alguma ideia dessas tarifas, medi-las e calcular uma espécie de média, né? Eu tenho que medir as tarifas e calcular o nível médio das tarifas para dizer, ó, na média as tarifas brasileiras são altas, ou na média as tarifas brasileiras são baixas. E eu já até digo de antemão, hoje, 2021, o Brasil tem ainda um nível médio de tarifas relativamente alto quando você compara com países desenvolvidos e mesmo alguns países em desenvolvimento. Por quê? Porque ele tem um nível médio relativamente alto das tarifas. Cobrar 35% de tarifa para importação de automóveis ainda é um valor alto. Tá certo que já foi muito pior. No passado, o Brasil chegou a cobrar 200% para importar automóveis. Olha só, 200%, ou seja, 3 vezes o preço aumenta em 3, fica o triplo. Mas ao longo do tempo foi caindo, caiu para 100%, depois caiu mais, e hoje é 35%. Mas países como, por exemplo, Estados Unidos, a tarifa é 6%. Você compra um automóvel, importado ou não, você paga 6% só. No Chile, por aí também, 7%, 8%. Então, o Brasil, com automóveis, pelo menos, tem tarifas altas. Em geral, somando na média, a gente tem um nível médio de tarifas relativamente de médio para alto. Como é que eu meço isso, então? Bom, eu pego a tarifa de um produto, e depois a do outro, e depois a do outro, depois a do outro, e aí faço uma média. Essa média ela pode ser não ponderada quanto ponderada. A não ponderada é somar todas as tarifas e dividir pelo número de tarifas. Tá? Então, sei lá, tem 100 tipos de tarifas diferentes. Eu somo todas e divido por 100. Tá? Essa é uma média não ponderada. O problema é que você tem produtos que você importa mais e produtos que você importa menos. Né? Por exemplo, Giló. Você não vai comparar as importações de Giló com as importações de automóvel ou de, sei lá, petróleo. Né? Então, você tem que meio que levar em conta quanto que você importa de cada produto, o peso, né, do tamanho, do volume das importações daquele produto. Então, vamos supor, automóvel é 30% das importações do Brasil, então eu coloco um peso de 0,3 nessa tarifa dos automóveis, que é 0,35. Então, fica 0,35 vezes 0,3. Só como exemplo. E, de novo, e que mais? Petróleo. Petróleo vou chutar, em 10% das importações do Brasil. Aí eu pego a tarifa do petróleo, que não sei quanto que está hoje, mas vamos dizer que é 20%, aí eu multiplico 0,2 por 0,1, que é 10%. E aí eu somo tudo, vai dar uma média ponderada. Tá? Nós não vamos calcular isso aqui, é só para mostrar para vocês mesmo que como é que eu sei se um país tem uma política comercial liberal ou protecionista? Mais para o liberal, mais para o protecionismo. Um modo de medir, de saber isso, é medindo o nível médio das tarifas. E isso pode ser feito desses dois modos aqui, tá? Nós não vamos fazer, mas só para vocês ficarem sabendo. Esse aqui, da produção da tarifa efetiva, eu vou pular essa discussão e vou direto para a discussão da tarifa de exportação. Até agora eu estou falando de importação de produtos, certo? Então, compro automóveis lá fora, perfumes lá fora, petróleo e trago para o país. Beleza. Na hora que eu trago, que o produto chega na alfândega aqui, entrou no Porto de Santos ou no aeroporto de Guarulhos, sei lá, eu tenho que pagar a tarifa de importação. Tudo bem. Eu estou trazendo um produto de fora e eu vou pagar para poder ter o direito de trazer produtos de fora. É isso que é a tarifa de importação. Então, agora, exportação, em geral, não existe tarifa de exportação. Em outras palavras, eu estou vendendo produto. Lembra que a ideia de vender o produto para fora e fazer uma exportação?
vender o produto para fora e ganhar dinheiro, poder se desenvolver com isso. Então, o Brasil vai, sei lá, vender minério para a China. Então, quando eu, brasileiro aqui, o governo brasileiro, exporta produto para a China, não faz sentido cobrar tarifa. Por quê? Porque quando esse produto chegar lá na China, adivinha o que o governo chinês vai fazer? Primeira coisa, acertou, cobrar uma tarifa de importação. Vai falar assim, o brasileiro quer vender para chinês, só que vai ter que pagar a tarifa 5%. Então, é isso, a tarifa de importação quando o produto chega lá na China, né? O que não faz sentido é o governo brasileiro cobrar tarifa quando ele vende produtos para fora, ou seja, quando ele exporta. Porém, eu vou contar para vocês, existe tarifa de exportação. É muito menos comum hoje em dia, bastante, por conta disso que eu acabei de falar e que está escrito aqui. Não é? Pensa bem, se eu vou exportar minério, aí eu tenho que ficar pagando para mandar produto para fora, para o governo do meu país, então vai ficar ruim, né? Vou perder dinheiro com isso, a empresa e o país também. O único que se beneficia com tarifa de exportação é o governo do país, né, exportador. Então, por isso que ela é menos comum. Mas a ideia dela é isso, cobrar um produto de produtos que são destinados à exportação. Então, o Brasil faz produtos de tarifa de exportação? Não. Nem Estados Unidos, nenhum país da Europa, quase ninguém faz isso. Sabe quem andou fazendo isso ultimamente? Que fazia tempo que não fazia isso? A Argentina. A Argentina é uma grande exportadora de soja e de carne. Né? Carne, muito há anos que ela exporta carne, há mais de 100 anos, mas soja mais recentemente, grande exportador de carne e soja. Beleza. Só que a Argentina teve uma crise econômica muito grande, não sei se vocês ficaram sabendo ou não, nos anos 2000, agora ainda deu uma melhorada, mas enfim. E aí o que acontece? O governo passou por um problema de liquidez aí, macroeconômico muito sério, e aí um dos jeitos para eles conseguirem dinheiro no sufoco foi cobrar a tarifa de exportação dos seus exportadores. Foi o jeito. Então, tem país na África que faz isso, por quê? Principalmente alguns países pobres, né, que o governo é autoritário e tudo, fazem isso, ditadores, fazem isso. Por quê? Porque é o jeito, às vezes o governo não consegue arrecadar dinheiro com os impostos direito, né? Aí ele vai lá, arrecada imposto de exportação, que é um setor grande e que gera bastante dinheiro. Tá? Então, muito país da África tem isso. E agora, mais recentemente, a Argentina andou fazendo. Não sei se eles pararam com a tarifa de exportação de carne e soja. Eu espero que sim, mas a maior parte dos países normais, entre aspas, né, não tem feito imposto tarifa de exportação. Então, de modo que, daqui para frente, o que eu vou falar mesmo são quando eu falar de tarifas, e estou querendo dizer tarifas de importação, seja a de valorem ou seja a tarifa específica. Beleza? Barreiras não tarifárias. Vamos voltar aqui a alguns slides, lembrando que os instrumentos de política comercial são as tarifas, a de valor em o específico que eu falei, e agora tem todos esses instrumentos, esses 7 instrumentos, que são barreiras ao comércio, mas que não são tarifas. Tá? Começando pela cota, eu vou falar sobre a cota em primeiro lugar. Tá? Então, de agora em diante, esses 7 instrumentos de política comercial são instrumentos que não são tarifas, mas que restringem o comércio também, do seu modo, mas diminui o comércio internacional se eles forem aplicados. O primeiro deles é a cota, que nada mais é do que uma quantidade máxima que você permite que um produto seja importado naquele seu país. É uma quantidade máxima. Então, por exemplo, olha aí, cota de importação de automóveis para a Argentina no Mercosul. Ou seja, eu falo o seguinte, só podem importar 50 mil veículos por ano. É um limite máximo quantitativo. Ó, seguinte, você quer importar veículo da Argentina ou do Brasil, desculpe, ou dos Estados Unidos ou do México? Pode, só que você só pode importar 50 mil veículos daquele país.
Isso daí não é uma tarifa, não está influenciando, mexendo no preço do produto, mas sim na quantidade, no número máximo de veículos que eu posso trazer de um país por ano. Então, uma cota de 50 mil veículos por ano para cada país, né, vai permitir só que eu traga entre 0 até 50 mil veículos daquele país. Tá? Passou daí, não pode. Passou daí, não pode. Cota de importação é isso. Tá? Existe uma coisa chamada cota tarifária, que é o seguinte, é uma combinação de tarifa com cota. É assim, existe a cota de, vamos supor, 50 mil veículos. Tá. Entre 0 e 50 mil, eu permito. Tá? Aí, a cota tarifária, diferentemente da cota, quando passa dos 50 mil, ele te permite que você traga veículos acima dos 50 mil, só que você paga uma tarifa. Por isso que é chamado cota tarifária. É uma mistura da cota com a tarifa, em outras palavras. Se exceder o limite da cota, tá, eu vou permitir, só que você paga a tarifa. Por que inventaram essa cota tarifária? Foi uma maneira de burlar as cotas normais, que era muito comum há uns 60, 70, 80 anos atrás, existia muita cota. Mas quando foi criada o GATT, que depois virou OMC, Organização Mundial do Comércio, GATT nasceu em 1947. Quando foi criado esse órgão, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi proibir as cotas. Então, por quê? Por conta disso, onde já se viu ficar limitando importação de produto de um determinado país, né? É um negócio, é uma restrição comercial, né? Uma política comercial muito restritiva, muito protecionista. Então, a MC chegou e falou, ó, pessoal, da agora em diante ninguém mais pode fazer cota pura. Daí o que esses países inventaram? Falaram, não, ó, a cota não existe mais. Beleza? Então, entre 0 e 50 mil, que já era possível trazer antes, sem com tarifa zero, eu vou continuar ainda permitindo com tarifa zero. Mas se exceder a cota, ao invés de proibir a entrada, eu vou cobrar uma tarifa. Então, é uma espécie de tentativa de burlar a cota, mas a OMC permite. Então, hoje em dia, a gente vê ainda cotas tarifárias, até no Mercosul existe cota tarifária na importação de automóveis, que é isso que eu escrevi aqui. O Brasil faz isso com a Argentina e a Argentina faz isso com o Brasil. Eu não lembro mais se é 50 mil ou se já mudou esse número, mas vamos supor que continue o mesmo. A ideia é essa. Ó, Argentina, vocês podem exportar para o Brasil até 50 mil veículos. Passou de 50 mil, tudo bem, eu deixo passar, só que vai ter que pagar não zero de tarifa, mas 35% de tarifa. Então, isso que é a cota e a cota tarifária, a principal barreira não tarifária. Né? Embora a cota pura seja proibida pela OMC, a cota tarifária não é. E a RVE, ou Restrição Voluntária às Exportações? A RVE é uma esquisitice também, é uma cota, é uma espécie de cota, assim, a RVE. Só que não o país importador que coloca cota, mas sim o país exportador. Como assim? É como se o país exportador, voluntariamente, por isso que tem esse V, voluntariamente o país exportador chega e fala assim, ó, 50 mil veículos, eu só vou exportar para você no máximo 50 mil veículos. Se for 50 mil 001, o que eu faço? Eu não mando mais. Eu voluntariamente restringo as exportações até o limite da RVE, tá certo? Então, é uma cota ao contrário. É como se, vamos supor, Brasil, né, nós aqui, e a Argentina exporta automóvel para o Brasil. Quando chegasse nos 50 mil, a Argentina voluntariamente chegava e falava, não, Brasil, eu não vou fazer isso com você, eu não vou mandar mais automóveis a partir de mais do que 50 mil, vou me restringir aos 50 mil. Então, voluntariamente, o país exportador não ultrapassa a quantidade exportada máxima que foi acordada.
Por que é esquisito a RVE? Porque é muito rara, e é muito difícil que alguém voluntariamente tope limitar suas exportações. O caso mais famoso é esse que está listado aí. Por exemplo, aqui no Brasil, Mercosul, nunca houve nenhuma RVE. Mas a mais famosa foi o seguinte: o Japão, nos anos 80, e os Estados Unidos. Esse teve uma RVE que o Japão exportador impôs limite a si mesmo para exportações americanas, exportações para os Estados Unidos de automóvel. Como assim? Vamos ver o contexto, o que estava acontecendo lá. Os anos 70, os automóveis eram todos bem grandes, vocês não vão lembrar disso, bebiam gasolina demais da conta, 4 quilômetros com litro, 2 quilômetros com litro, uma barbaridade. E aí o que acontece? Teve nos anos 70 duas crises do petróleo, uma em 73 e outra em 79. Aí, depois dessas crises do petróleo, o preço, nem preciso dizer, né? O preço do petróleo foi lá nas alturas, todo mundo falou, não dá para ter automóveis que gaste desse jeito esse monte de gasolina. Então, começou os anos 80 com essa tentativa de mudar isso. Não, o petróleo está caro demais, e então os automóveis agora têm que usar menos petróleo. Aí os japoneses, Honda, Toyota, Nissan e outras, fizeram o seguinte: eles já tinham automóveis menores e que gastavam menos, começaram a exportar um monte para os Estados Unidos, um monte, um monte, um monte. Anos 80 houve uma invasão de, sei lá, mais de 1 milhão de veículos por ano do Japão para os Estados Unidos. Aí as empresas americanas, na época GM, Ford, Chrysler, chegaram e falaram: que palhaçada é essa aí? Esses automóveis japoneses estão entrando aos milhões aqui no país e nós estamos nos lascando, né? Inclusive, a indústria americana não estava mais conseguindo vender automóvel justamente por conta de seus automóveis utilizarem muita gasolina. Então, passou alguns anos aí para eles se, vamos dizer, ajustar, né? Os novos automóveis das três empresas americanas tinham que gastar menos petróleo. E como fazer isso, né? Leva tempo. Aí o governo americano chegou para as empresas americanas chegou para o governo e falou: dá uma força aí para nós, para que o Japão diminuir essa importação de veículos que vêm do Japão, porque senão a empresa americana vai quebrar. Aí o governo americano conversou com o governo japonês e falou assim: Japão, você não quer limitar essas exportações aqui para o Brasil, para os Estados Unidos? Tá? Esse 1 milhão de veículos está fazendo mal, nós não estamos conseguindo aguentar. Aí o Japão chegou voluntariamente, tudo bem. O Japão voluntariamente diminuiu as exportações de automóveis e o limite que foi acordado era de 500 mil veículos, ou seja, metade daquele 1 milhão, né? Então, isso daí, o Japão voluntariamente restringiu suas exportações de automóveis para os Estados Unidos por alguns anos, né? Isso aconteceu entre 1985 e 89, 88, 89. A partir daí, o governo, as empresas americanas já tinham se ajustado e aí foi até removida essa RVE. Mas aconteceu um negócio interessante com relação a isso. Lembra que os japoneses estavam exportando 1 milhão de veículos para os Estados Unidos? Um monte. Aí eles falaram assim: putz, agora eu só vou poder exportar metade. Tive uma ideia. Vou abrir uma fábrica de produção de automóveis lá dentro do próprio Estados Unidos. E não deu outra. 88, Ohio, fábrica da Toyota. Depois a fábrica da Honda, não sei aonde, a fábrica da Nissan, e outras aí, talvez a Mitsubishi. Então, os japoneses começaram a investir na produção de automóveis lá nos Estados Unidos. E aí você não tinha mais essa história de RVE, não é? Por quê? Porque eu estou produzindo dentro dos Estados Unidos. Então, não é considerado importação. É um produto local agora. Tudo bem, uma empresa japonesa. Isso se chama investimento direto externo, né? O Japão investiu, né, nos Estados Unidos.
Vamos falar bastante sobre investimento direto externo e produção internacional a partir da aula 9. Mas, só adiantando, foi isso, né? Como as exportações, essa RVE atrapalhou as exportações japonesas para os Estados Unidos, o que aconteceu é que os japoneses foram investir lá nos Estados Unidos e abriu um monte de fábricas. Ao mesmo tempo, eles fizeram a mesma coisa na Europa, depois um pouquinho de anos, 2, 3 anos depois. Tudo bem. O interessante da RVE são duas coisas que é interessante. Primeira é que ela é muito rara, pouquíssimos casos tem acontecido isso no mundo. E a segunda coisa é que a OMC, Organização Mundial do Comércio, nunca proibiu a RVE. Ao contrário da cota que existia aí a torto e direito, a primeira coisa que a OMC foi fazer foi banir a cota. A RVE não é proibida, mas é uma barreira não tarifária. Por que ela é uma barreira ao comércio? Porque a RVE você está restringindo as exportações, voluntariamente que seja, né? O Japão fez isso de maneira voluntária, mas é uma restrição ao comércio. Então, também é política comercial, no caso, protecionista. Então, vamos lá. Cota, RVE, subsídio às exportações, mais uma barreira não tarifária, mais uma barreira ao comércio. Por que isso daqui é uma barreira ao comércio? Bom, primeiro vamos entender o que é um subsídio à exportação. Subsídio é quando o governo paga um dinheirinho, uma graninha, para uma empresa. Isso é um subsídio, subsídio à produção. Subsídio à exportação, em particular, é o seguinte: quando o governo paga uma graninha para a empresa produzir e exportar. Uai, isso daí é uma coisa que existe aí, subsídios, né? Dois tipos de subsídios, subsídio específico e ad valorem, assim que nem as tarifas. Mas os subsídios, o que eles fazem? Eles promovem a exportação, não é? Porque, imagine aqui esse exemplo que eu coloquei aqui. Eu sou um agricultor, produzo queijo na França, que faz parte da UE, União Europeia. Se eu produzir queijo e exportar queijo, e para cada unidade que eu exportar queijo eu ganhar um dinheiro do governo, ganhar um subsídio, poxa, eu vou exportar e produzir de maneira cada vez mais, né? Vou ficar super feliz de produzir exportar para exportação. Então, você vai falar assim, pô, legal, então, né? Eu estou dando um apoio para os meus exportadores. Só que isso é uma barreira não tarifária, é uma barreira ao comércio. Por quê? Porque nem todos os países podem ficar gastando dinheiro, dando subsídio para os seus produtores locais. Tá? A União Europeia, que são países ricos, até tem dinheiro aí para gastar com, com subsídio de produtos. Mas imagine os países mais pobres, alguns dos países da África ou do sul da Ásia. Não vão ter, o governo não vai ter esse dinheiro para dar subsídio. Né? Então, o subsídio, no caso para exportações, é um negócio injusto nesse sentido, porque alguns países têm mais capacidade de dar subsídio e outros não. Então, a OMC considera subsídios à exportação, considera uma barreira comercial, não tarifária no caso, né? Mas é uma barreira ao comércio, sim, os subsídios. E aí eu vou pular aqui, esse aqui, já volto e vou direto para o crédito subsidiado às exportações. Não confundam subsídio à exportação com crédito subsidiado. Subsídio é um dinheiro, como a gente viu, que a gente dá direto para o produtor. Cada queijo, unidade de queijo que eu exportar, eu ganho diretamente e não tenho que dar de volta esse dinheiro. Então, subsídio. O crédito subsidiado é um pouco diferente, porque o crédito é empréstimo, então eu tenho que pagar de volta. Tá? Então, o crédito subsidiado é o seguinte: o governo empresta, por exemplo, um banco governamental como o BNDES aqui no Brasil, empresta para uma empresa crédito mais barato. Então, por que isso é uma barreira ao comércio? Por quê? Veja bem, agora eu não estou dando dinheiro, eu vou receber de volta. Por quê? Porque é crédito, né? Vou receber de volta. Só que é o seguinte, esse crédito ele é mais barato do que se não fosse
do que o normal, do que para os outros clientes da economia do país. Então, isso daí é uma barreira comercial, uma barreira não tarifária por causa disso. Né? Eu estou dando um empréstimo mais barato para quem exporta, tá? Do que quem não exporta. Então, também é uma barreira não tarifária. Ocorreu aí num certo caso aí, depois a gente vai falar sobre esse caso mais tarde, que a Embraer, ela é uma empresa de aviões brasileiros que se produz nacionalmente, vende aqui no país e exporta aviões. E ela recebeu um empréstimo mais barato do BNDES, usando a TJLP, que é uma taxa de juros de longo prazo, é uma taxa de juros mais barata do que a taxa de juros normal do BNDES. Então, isso aí é claramente um caso de crédito subsidiado, que eles recebiam para quê? Para exportar aviões. Tá? Mas não é só o Brasil que faz isso, outros países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Canadá. Então, nós vamos falar sobre esse caso da Embraer depois. De qualquer modo, não confunda subsídio com crédito subsidiado. Só que quando você dá um subsídio ou crédito subsidiado de exportação, os dois casos são barreiras não tarifárias. Voltemos ali agora para D, necessidade de conteúdo local. A necessidade de conteúdo local é uma regra, é uma exigência que um governo faz. Tá? Por que essa regra de conteúdo local ela é uma barreira ao comércio internacional? Vamos ver. Então, necessidade de conteúdo local é você obrigar, né, exigir que o seu produto que você está exportando, está fazendo nacionalmente, seja lá o que for, esse seu produto, ele, quando você obriga que seja produzido uma parte dele domesticamente, isso é, por definição, uma regra de conteúdo local. Então, tem um exemplo aí, ó. E essa regra existe até hoje. Seu automóvel aqui produzido no Brasil, ou na Argentina, ou no Paraguai, ou no Uruguai, só é considerado um veículo do Mercosul se pelo menos 60% das peças, do valor das peças, forem produzidos dentro do Mercosul. Tá? Então, pensa num automóvel. Se você produz, sei lá, 100%, 70%, 80%, até 60%, do valor dessas peças, se essas peças são feitas dentro de algum país do Mercosul, então o automóvel é chamado automóvel do Mercosul. Essa é uma regra de conteúdo local. Então, por que os países estão fazendo essa regra? Para tentar ver se você produz localmente o máximo possível. É uma regra protecionista de comércio. Por quê? Pensa no caso que essa regra não existe. Então, 0% eu posso, pode até 0% ser feito localmente. Ou seja, eu posso importar todas as peças de fora, motor, carroceria, pneus, posso importar tudo e chega aqui no país, eu só monto, eu só junto as coisas. Né? Então o carro vem desmontado, vem todas as peças desmontadas, eu só monto no país e trago todas as peças de fora. Bom, isso é comércio internacional, né? Ué, eu posso importar as peças de fora. Agora, exigir que 60% das peças, que é bastante, né? Mais da metade do valor do carro, que pelo menos 60% tem que ser produzido nacionalmente, eu estou limitando a importação de peças. E como eu estou limitando a importação de peças, é uma barreira ao comércio. Não tarifária, mas é uma barreira ao comércio. Então, essa regra aqui, ela é uma regra, né, protecionista. Existe, os países fazem isso, mas é uma regra protecionista. Inclusive, tem um caso interessante, vou contar também rapidinho aqui, da Honda, quando eles chegaram no país em 1998, mais ou menos, a fábrica lá em Sumaré, perto de Campinas. O que aconteceu ali? Eles montaram a fábrica, começaram a produzir ali o Civic, Honda Civic, bem bonito carro, vocês conhecem. Então, só que no começo, primeiro ano, eles estavam fazendo algumas peças aqui no Brasil e justo o motor eles estavam trazendo do Japão.
Gente, o motor é o coração do automóvel, né? Ele é uma das peças mais caras. Então, só o motor vai dar uns 40%, se não for mais, do valor do automóvel. Vamos dizer 45%. E se você traz do Japão 45% com motor, seu conteúdo local vai ser 50, 55, né? Vai ser menos do que 60. Ou seja, deu um rolo com o governo brasileiro danado, que o governo brasileiro falou: esse carro é importado, esse carro não é brasileiro. Então vocês vão ter que pagar tarifa para vender. Como assim? Ah, vocês não têm pelo menos 60% da peça, porque o motor vocês estão trazendo do Japão. Resultado foi um Deus nos acuda para a Honda teve que começar a produzir motores junto com os automóveis. A mesma fábrica, eles fizeram, não sei se um puxadinho, uma área ali, só para produzir motores, e aí, enfim, começar a usar os motores produzidos no Brasil, né, ao invés de trazer do Japão. E só para não ter, só para não pagar imposto por conta dessa necessidade de conteúdo local. Então, até hoje em dia, né, todas as empresas que produzem automóveis no Brasil aprenderam isso, viram esse caso da Honda aí, ninguém aí vai trazer, por exemplo, o motor de fora, né? Eles produzem localmente ou compram localmente, mas por causa de uma regra, e essa regra é protecionista, tá? Se todo mundo fizer isso, né, é uma regra bem protecionista. Compras de governo. Por que, que isso é uma barreira comercial? Uma barreira de protecionismo ao comércio. Veja você, o que, que é uma compra governamental? É uma regra que parecida com essa anterior aí, regra também, mas uma outra regra, que é o seguinte: o governo dá prioridade quando ele for comprar automóveis, por exemplo, ou algum produto, qualquer que seja, ele vai dar preferência, o governo, por produtos locais, ou seja, produtos que forem produzidos no país, independente se ele é mais caro ou se é mais barato que o importado. Ele vai dar preferência para o nacional. Por quê? De novo, protecionismo, estou tentando desenvolver a indústria local. Tá? Ah, mas países fazem isso? Fazem. Tem gente que fazem isso até hoje, países que fazem isso até hoje. Quem faz muito isso é a Índia. A Índia tem uma empresa de automóveis chamada Tata, não sei se vocês já ouviram falar, mas é indiana, e o governo indiano só compra automóveis da Tata. E eu vou te dizer, a compra de governo é pesada, é grande, né? Porque você tem a frota de automóveis e você tem que estar sempre renovando, né? Então imagine quanto que o governo indiano não compra da Tata. E isso é um inibidor do comércio internacional. Por quê? Porque eu estou dando preferência para um produto nacional. Eu não estou trazendo de fora. Ah, mas paciência, né? É, paciência, mas você está limitando o comércio internacional. Tem automóveis coreanos que chegam na Índia mais barato do que o Tata. Por que não compra o coreano? Por causa da regra de compras de governo local. Então, eu estou falando de automóveis, mas tem muitos outros exemplos e muitos outros setores. Tá? No Brasil, antigamente, isso já faz, pelo menos já mudou, já faz mais de 20 anos, mas antigamente as empresas de telecomunicação eram tudo estatais. Tá? Depois a Telecom foi tudo privatizada, foi comprada por empresas da Espanha, de Portugal, da Itália, né? Do México, a Vivo ela é portuguesa e espanhola, né? Telefônica de Espanha, uma mistura da Telefônica da Espanha com a Portugal Telecom. Claro, é mexicana, a TIM é italiana, Telecom Italia Mobile, TIM, né? Então, são empresas aí que privatizaram, quando foi privatizado, compraram todas as empresas de telecom. Mas as empresas de estatais de telecomunicações de antes de 1998, data da privatização, elas faziam compras dos seus insumos só no Brasil. Agora, não, né? Você imagina, a Vivo vai comprar do quê? Os insumos dela, de empresas espanholas, né? Mas na época, tem uma empresa que chamava Telesp, empresa de telecomunicações de São Paulo. O pessoal comprava
redes de telecomunicação de empresas nacionais. Tá? Então, é uma preferência de compra de governo, porque era estatal, né? Então, a empresa estatal comprava, fazia compra de governo, tudo local. Enfim, barreira ao comércio. Crédito subsidiado, já falamos, e vamos agora à última barreira não tarifária aqui, para vocês terem uma ideia, o que são barreiras burocráticas. São procedimentos que obstruem o comércio. Seja procedimento formal, que o país adota formalmente, ou informal, que não está previsto em lei, né? Informal nesse sentido, não está previsto em lei, ou formal. Esses dois tipos de procedimentos de governo obstruem o comércio. E eu dei alguns exemplos aqui: um procedimento fitossanitário ou sanitário, procedimento de alfândega, procedimento de segurança, eles podem muitas vezes obstruir o comércio e assim se constituir uma barreira comercial. Quer ver um exemplo? Mamões. Mamão papaya ou mamão formosa, sei lá, um mamãozinho, o Brasil produz aos montes aí, principalmente em dois estados, na Bahia e no Espírito Santo. Mas tem em outros lugares também, lógico. E aí, o que acontece? A gente exportava aí para os Estados Unidos numa época. A questão é que produto agrícola, sabe, carne também, tem muitos procedimentos, que são esses procedimentos sanitários e fitossanitários aqui, que é o seguinte: eles é uma tentativa de fazer com que produto agrícola e carne entre no país, quando você importa, de uma maneira segura, tá? Sem trazer peste, sem trazer bichos, sem trazer doenças junto com o alimento. E é isso que os procedimentos sanitários e fitossanitários tentam fazer, bloquear isso. Então, para fazer com que o mamão chegue nos Estados Unidos, quando ele vem do Brasil, chegue sem peste, ou a carne chegue sem, né, bichos, essas coisas. Beleza, até aí tudo bem, dá para entender o procedimento sanitário e fitossanitário, faz parte do comércio internacional. O duro é que alguns deles, alguns tipos de procedimentos sanitário e fitossanitário, obstruem o comércio de uma maneira que atrapalha bastante o comércio, portanto, vai ser uma barreira comercial. Como assim? Então, o governo dos Estados Unidos, quando chega uma mão lá, eles não fazem só a inspeção para ver se o mamão está bem, se está estragado ou não. Eles exigem que que o exportador brasileiro que está exportando para lá compre um certificado, pague um certificado dizendo, ó, esse mamão é livre de praga. E como que é esse certificado? Olha só o que eles exigem. O americano, né, o Ministério da Agricultura deles tem um órgão lá parecido com a nossa Anvisa, que chama FDA, lá, FDA, que faz o seguinte: manda uma pessoa investigar o local e tem que ser paga pelo governo ou pela empresa do país que exportador. Então, isso é um custo, né? Essa exigência de que a produção de mamão seja verificada por um americano e certificada por um americano é um absurdo, é uma coisa custosa, uma coisa cara. E, portanto, ajuda a obstruir o comércio, porque quem não tem dinheiro para pagar, como que faz? Se for um produtor de mamão pequeno, tá? Então, olha, e outra história interessante que aconteceu de verdade é o seguinte: teve uns produtores de mamão, o mamão ele vai do norte do Espírito Santo até o sul da Bahia. Então, olha o que aconteceu. Os produtores do norte do Espírito Santo chegaram e falaram: vamos pagar esse bendito americano para ele vir aqui, dar uma inspecionada e pagar, dar para a gente aí o nosso certificado. Aí nós vamos poder exportar. Então, os mamães do Espírito Santo do Norte foram certificados e eles podem entrar no mercado americano. Tá? Já o mamão do sul da Bahia não pode entrar no mercado americano. Sabe por quê? Porque o pessoal do sul da Bahia não quis pagar, ou não pôde pagar, sei lá, mas não pagaram para que o inspetor da FDA americana viesse lá dar o certificado. Então,
Isso é isso. Você geograficamente limita áreas que podem exportar lá para os Estados Unidos por conta desse procedimento fitossanitário muito exigente, né? Que, enfim, impõe um custo alto para o exportador. Tá? Então, isso daí, justo ou não justo, certo ou não certo, é obstruir o comércio e, portanto, é uma barreira comercial. Tem uma outra história interessante, agora falando sobre o procedimento alfandegário, que é o seguinte: isso aqui, todo mundo que já viajou para fora sabe que quando você chega num outro país, você tem que passar pela aduana ou alfândega do país, eles vão perguntar o que você veio fazer aqui, né? Ver se, enfim, ver se barra ou não a sua entrada ao país. Em geral, a gente não é barrado, entra, mas tem milhares de casos que barram e tal. Então, o desembaraço aduaneiro de pessoas acontece e de produtos. Aí, olha só, eu tenho um caminhão que vem, deixa eu ver, um caminhão que vem com minério do Brasil, cheio de minério, e chegou na fronteira com a Argentina. Aí ele tem que passar pela aduana para a Argentina chegar e falar, olha, se tinha algum imposto para pagar, verificar se foi pago e tal, e depois deixar o caminhão continuar e levar lá o produto na Argentina. O duro é que muitas vezes, quando nesses procedimentos alfandegários, eles vão além do simples desembaraço aduaneiro e tentam fazer, como eu vou dizer, criar dificuldades com objetivos informais aqui, por exemplo, até de corrupção, né? Como vamos supor, o argentino chega a falar, deixa eu ver isso aqui, pero que sim, pero que não, deixa eu dar uma olhada nisso, ver se você pagou os impostos, aí inventa alguma coisa, ó, você não fez isso, você não fez aquilo, e aí querendo, né, que a pessoa pague uma propina e para poder liberar o caminhão cheio de minério que ia atravessar para a Argentina, né? Então, esse tipo de procedimento, no caso informal e irregular até, né, corrupto, é uma espécie de obstrução ao comércio, porque, enfim, já pensou se o cara obstrui, o caminhão fica aí 2 dias parados na fronteira? 2 dias sem vender o produto é um custo terrível, né? Então, barreiras burocráticas, elas são obstruções ao comércio, portanto, são barreiras ao comércio internacional. Beleza. Vimos, então, já tudo isso aqui. Vimos aí todos os principais instrumentos do comércio internacional, de política comercial e como eles afetam o comércio internacional. Eu vou dar uma olhada agora, acho que em um caso principal, e talvez dois, para ver o impacto econômico sobre a economia mesmo desses instrumentos aqui. Vou pegar um ou dois e vou mostrar para vocês aí agora, nessa sessão de efeitos da política comercial. Tá? Então vamos lá. Eu acho que o primeiro que eu vou falar é efeito da tarifa, e aí depois, se der tempo, eu falo de um ou outro aí, do subsídio ou cota. Tá? Provavelmente subsídio. Vamos falar, então, do efeito econômico da tarifa. Beleza. Tarifa é de importação, né? Obviamente. E o subsídio é sobre exportações. Então, mas antes de falar isso, eu tenho que dar uma introduzida a esse tema aqui, que é a ideia de que eu vou exportar um produto ou importar um produto dependendo do preço desse produto no meu país e no mercado internacional. Quer ver? Então, dá uma olhada aqui, nesse caso. Eu já volto aqui daqui a pouco para explicar, para terminar aquele slide, mas dá uma olhada aqui. Olha o que acontece. Suponha que em roxo aqui, essa linha, esse preço aqui é o preço do produto no mundo, no mercado internacional. Então, o preço do minério hoje é isso aqui, no minério. O que acontece com os países exportadores deste tal produto aqui?
Acontece que o preço doméstico sempre vai ser tal que ele vai ser menor do que o preço do produto no mercado mundial, tá certo? E por quê? Vejamos então. Se essa curva azul aqui é a demanda e essa curva amarela, meio laranja, é a oferta, a demanda e a oferta se encontram nesse ponto aqui. Demanda e oferta encontra. Então, o equilíbrio do mercado local desse produto é aqui, o preço de equilíbrio. Preço doméstico, né, de equilíbrio. Então, se o preço de doméstico ele é menor do que o preço internacional, olha o que acontece. Então, significa que eu consigo ter um preço do produto menor que o preço internacional. Agora, sobe até a curva do preço mundial. O que vai acontecer? Vai acontecer que, se eu subir o preço até o preço do mercado internacional, que é o preço que vai valer no mercado internacional, a minha demanda vai ser só essa aqui, e com esse preço maior do que o doméstico, a minha oferta vai ser maior, vai ser tudo isso aqui, a quantidade. Então, olha o que aqui aconteceu. Aqui é a oferta, aqui é a demanda. Oferta maior que a demanda significa que tem um excedente do produto, tá? Então, é isso. No mercado nacional, a situação de equilíbrio seria essa, tá? Se a economia fosse totalmente fechada, tá? Com esse produto, seja lá o que for aqui, vamos supor que é minério de ferro, que o Brasil é um exportador de minério de ferro, certo? Vocês sabem disso. Então, o preço ele é baixo aqui no Brasil. E aí, quando você abre a economia, o preço do minério não vai ser mais esse preço, vai ser o preço internacional. Por quê? Porque agora eu tenho acesso ao mercado internacional. E aí o preço do minério lá fora está maior do que aqui. Poxa, legal, isso quer dizer o quê? Que então agora o preço vai ser esse, a demanda vai ser menor, é verdade, mas a oferta vai ser maior. A oferta sendo maior que a oferta, que a demanda, vai existir um excedente. E a diferença entre esses dois valores é isso aqui, ó, que eu marquei aqui, o excedente de exportação. Resumo da ópera: quando o preço doméstico de qualquer produto for menor que o preço do mercado mundial, ou global, ou internacional, eu vou ter um excedente de exportação. Minha tendência vai ser exportar. O contrário ocorre com todos os produtos que domesticamente são mais caros do que no mercado global, ou mundial, ou internacional. Como que eu provo isso? Simples. A curva da oferta e demanda se cruzam nesse preço mais alto aqui. Beleza. Ah, tá. O preço, então, se a economia fosse fechada igual na Coreia do Norte, seria esse preço. Mas nós não estamos na Coreia do Norte, nós estamos num país de economia aberta. Então, o preço desse produto, seja lá o que for, vamos dizer máquinas, vai. Máquinas, o preço da máquina agora é acessível para mim. Eu posso importar por esse preço que está marcado em preto aqui, certo? Essa linha. Então, se agora eu tenho acesso a esse preço, olha o que ocorre. O preço vigente não vai ser mais o doméstico, e sim o preço mundial. Com esse preço mundial, a oferta, desculpa, isso aqui é uma demanda. A demanda vai ser tudo isso aqui e a oferta local vai ser só isso aqui. Então, como a demanda é maior que a oferta, então, neste caso, demanda maior que a oferta, vai ter um excedente, um excesso de demanda comparado com a oferta, então eu quero trazer mais do que eu vou produzir localmente, então a diferença eu vou trazer através de importações, tá? Então deu para entender que quando o preço doméstico é mais alto que o preço que agora é o preço mundial, que agora eu tenho acesso no meu país, porque a economia é aberta, quando o doméstico é maior que o global, eu vou ser um importador líquido. Volta um slide. O contrário acontece quando o meu preço doméstico é menor que o mundial. Quando isso ocorre, eu vou ser um exportador líquido. E é isso que eu falei aqui nesse slide anterior. Tá? Preço doméstico maior que o preço global, internacional, eu sou importador líquido. Agora, se o meu preço de economia fechada for menor,
do que o preço global, eu vou ser um exportador líquido. Tá? Então, vamos olhar aqui de novo. Então, gravem assim a ideia. Eu sou exportador líquido porque eu consigo produzir por um preço menor do que no globo, do que mundialmente. Então, lembra da vantagem comparativa? É como se eu tivesse uma vantagem comparativa naquilo e eu vou ser exportador líquido. E o contrário acontece aqui. Meu preço ele é meio alto do setor de máquinas, comparado com o preço global das máquinas. Então, eu não tenho vantagem comparativa, então o único jeito é importando. Então, vou ser importador líquido. Tá? Então, voltando aí, eu sou um importador líquido quando o preço doméstico é maior que o global. Sou exportador líquido quando o preço doméstico é menor que o global. Tá? Bom, para fazer a análise aqui, eu vou assumir que um país pequeno, tá? Só para dizer que é uma análise de equilíbrio parcial, não precisa entrar em detalhes aqui, mas enfim, importante entender isso. Você é um exportador líquido ou um importador líquido? Para avaliar o efeito da tarifa sobre a economia nacional, anota aí, sou um importador líquido. Sou um importador líquido. Mostra. Olha lá, importador líquido. Preço doméstico, está aqui. Preço global, está aqui. Então, o preço doméstico é maior que o preço global. Então, sou um importador líquido. Tá? Então, para analisar o efeito de uma tarifa, faz de conta que eu sou um importador líquido. Beleza. Então, o efeito da tarifa pode ser dado assim. Ele tem 4 componentes. A tarifa afeta os preços, a tarifa afeta o produtor, a tarifa afeta o consumidor e a tarifa afeta o governo. De modo que vai ter um efeito líquido, somando esses efeitos aqui, e que gera um custo social ao país sempre que você tem uma tarifa, e esse custo é chamado de peso morto. Tá? Isso aqui que está aqui na setinha é a conclusão, daqui a pouco eu vou provar isso. Tá? Eu vou provar que tarifa impõe um peso morto sobre a economia do país, impõe um custo líquido. Ou seja, custo líquido significa que uns ganham, outros perdem, e quem perde, perde mais do que quem ganha. No geral, o país perde. É isso que eu vou mostrar a partir de agora. Tá? Então vamos lá. 4 efeitos. Vamos falar sobre esses efeitos. Efeitos sobre os preços. Então é o seguinte: não tinha tarifa de importação de um produto. E agora eu vou e crio uma tarifa. O que acontece? Bom, primeira coisa, lembra que a tarifa, vamos supor uma tarifa de valor, hein? Lembra que ela aumenta os preços? Claro, né? Olha aqui. Vamos supor que o preço era P0. Agora, com a tarifa que eu coloquei, o preço veio a P0, 1 mais T. Então, se o preço estava aqui, agora com a tarifa ele subiu, ficou maior. Então, antes de voltar para esse slide, já já a gente vem aqui. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que toda tarifa tem um efeito de aumentar o preço no país importador. Tá? Então, pensa num produto qualquer que não tinha tarifa nenhuma. Aí o governo chega e resolve colocar uma tarifa. Se eu sou um importador líquido, poxa, o preço está mais caro. Qual é a tendência daquele importador? Uai, diminui as suas importações. Por quê? Porque antes o preço era P0. E agora o preço subiu, ficou P0, 1 mais T, aumentou o preço. Então a tendência é realmente que aumente os preços, efeitos de aumento dos preços. O que mais? Vai ter esses outros, volta em slide, vai ter efeito sobre a produção, o consumidor e o governo. Que tipo de efeito? Então vamos ver. Produtor. Bom, o produtor, quando você tem uma tarifa, ele meio que se beneficia. Tudo isso que eu estou escrevendo aqui, eu vou provar e mostrar daqui a pouco no gráfico, tá? Por que o produtor se beneficia?
Porque o preço introduz uma distorção nos preços. A tarifa traz uma distorção. Que distorção é essa? Y era P0, agora ficou P01 mais T. Então, e o produtor, por que ele se beneficia? Veja você, não diminuiu as importações quando você aumenta o preço? Porque agora está mais caro importar? Então, adivinha da onde vai vir, então, isso que eu deixava de importar antes? Da onde vai vir agora? Da produção nacional. Então, o mercado doméstico ele se sente um pouco mais protegido pelo aumento pela imposição da tarifa. Por quê? Porque diminui as importações e ele responde a esse preço maior produzindo mais. Então, é como se aquelas importações que eu estava trazendo de fora, que eu parei de trazer porque o preço de importação aumentou, agora eu começo a comprar localmente. Então, é uma espécie de substituição. Parcial, não é total, não, a gente já vai ver isso. Mas existe sim uma substituição daquela importação que diminuiu, aqui que eu estou mostrando aqui, pela produção doméstica. Então, os produtores meio que se beneficiam da tarifa. Tá? Que mais? Efeitos sobre o consumidor e sobre o governo. Vamos ver agora esses dois efeitos. E depois eu vou ver os quatro juntos. Efeitos sobre o consumidor. Pô, adivinha quem está pagando essa tarifa? Né? O produto chega na alfândega, paga-se a tarifa, a empresa importadora, mas ela repassa essa diferença de preço para o consumidor. Então, o consumidor pagava P0, lembra? Estava feliz da vida pagando P0, agora ele paga P01 mais T. Então, ele vai pagar mais. Então, se ele vai pagar mais, o preço está mais alto de qualquer coisa, qual é a tendência da demanda? Retrair. Então, a ideia é de que haja uma queda no consumo doméstico. Então, o consumidor se dá mal. Tá? O produtor local se beneficia, mas o consumidor perde com a tarifa. Então, o efeito sobre o consumidor é negativo, há uma queda no consumo doméstico. Vamos ver tudo isso, vou provar tudo isso daqui a bem pouco. E sobre o governo? Olha, o governo, ele impôs a tarifa. Quando o produto chega na alfândega, quem que recolhe aquela tarifa? É o governo. Então, na alfândega, né, na Secretaria de Receita da Receita Federal, dinheiro vai lá para eles, porque essa receita da tarifa que não existia antes, agora está existindo e está entrando tudo para o governo. O governo que está entrando com essa grana. Então, receita tarifária que não existia antes, agora existe, então o governo se beneficia da tarifa. Então, o resumo da ópera: os preços aumentam, a produção local aumenta, portanto, os produtores nacionais se beneficiam, o consumidor perde e o governo ganha, porque agora ele tem uma receita tarifária que ele não tinha antes. Então, vamos ver agora, no geral, os efeitos da tarifa. Existem dois modos de ver esses efeitos: olhando as quantidades e olhando o bem-estar. Não sei se vocês vão lembrar de, acho que micro 2, talvez, micro 1 ou micro 2, vocês aprenderam a fazer essa análise de excedente do consumidor, excedente do produtor. Então, eu vou usar aqui para fazer a análise de bem-estar da tarifa, usando a ideia de excedente de consumidor e excedente do produtor. Mas antes disso, vamos olhar através das quantidades para tentar ver quem ganhou e quem perdeu. Tudo isso num gráfico como esse aqui, tá? Então, olha, a primeira parte referente aqui, ó, análise da quantidade. Daqui a pouco eu falo sobre análise de bem-estar, mas primeiro vamos falar sobre análise de quantidade. Dá uma olhada no gráfico aqui, ó. Dá uma olhada no gráfico. Curva de demanda, beleza. Curva de oferta, em vermelho. Demanda azul, oferta vermelho. O preço era P0. O preço estava aqui. E esse aqui é o preço doméstico. Tá? Preço doméstico acima do P0, o que quer dizer isso? Sou importador líquido, vocês já sabem.
Beleza. Importador líquido, tá? Importa quanto? É só ver o preço P0, onde ele cruza a curva de oferta e onde ele cruza a curva de demanda. Onde ele cruza a curva de oferta, está aqui, O0, é a minha oferta nacional. O0 é a oferta nacional, ou seja lá o que for esse produto aqui, a oferta é O0 e a demanda é D0. Como a demanda zero é maior que a oferta zero, então existe um excesso de demanda sobre oferta, ou seja, existe uma importação. De quanto? Da diferença entre D0 e O0. A diferença entre D0 e O0 está marcada aqui embaixo, com essa chave aqui escrito importação antes da tarifa. Então, tudo isso aqui, ó, D0 menos O0 era importação antes da tarifa. Antes da tarifa. Então, eu importava todo esse monte. Aí, o governo inventou de enfiar uma tarifa na economia nacional. Beleza. O que acontece? O preço que era P0 virou P01 mais T. Uma tarifa de valor igual a T. Subiu aqui para cima, aqui, para esse valor. Tá, quanto que eu estou importando com a tarifa? Com a tarifa, que é onde que o preço, o novo preço cruza a curva de oferta e onde ele cruza a curva de demanda. Ele cruza aqui a oferta, portanto, O1 é o novo valor da oferta e D1 aqui é o novo valor de demanda. Ainda sou importador líquido, porque esse preço está abaixo do preço do mercado doméstico, então estou importando, só que eu estou importando agora D1 menos O1. Estou importando essa diferença aqui. Por quê? Porque a minha demanda é essa e minha oferta é essa. Eu importo a diferença entre os dois. E a diferença entre os dois é D1 menos O1. Então, olha o que aconteceu. D1 menos O1 é a importação após a tarifa. Então, a primeira coisa que vocês estão vendo é isso aqui. Compara a importação antes e após a tarifa. O que aconteceu? Caiu, né? As importações totais diminuíram. Antes da tarifa era O0, D0 e depois da tarifa é O1, D1. Diminuiu. Então, era tudo isso aqui, ficou só isso aqui diminuiu as importações. Então, a primeira coisa eu escrevi aqui, ó, a importação diminui. Diminui de O0, D0 para O1, D1. Beleza. O que mais que a gente tem de efeito? O que mais que a gente tem de efeito? Um efeito sobre a produção e um efeito sobre o consumo. É isso que eu quero mostrar para vocês agora. A produção, quanto que era antes da tarifa? Olha, quando o preço era P0, eu produzia O0. Eu produzia O0. O preço aumentou de P0 para 1 mais T, a minha produção agora, local, é O1. Então, antes era AO0, agora virou AO1. Ou seja, olha o que eu escrevi aqui. Aumentou de AO0 para AO1. Ou seja, aumentou a produção local. Então, foi isso que eu falei antes, agora há poucos minutos atrás, do efeito de substituição. Né? Então, essa parte que era importada, antigamente, agora ela é produzida localmente. Houve uma substituição mesmo. Com o preço mais alto para oferta, para empresário, é sinalização do quê? Para você aumentar a produção, né? Então, essa proteção que a tarifa deu para a economia, para o país local, induziu os produtores a aumentarem de AO0 para AO1. Então, houve um aumento na produção disso daqui, ó, dessa base desse triangulinho. Esse foi o efeito de produção. Aumentou. Tá? Então, é por isso que a gente diz que quando um país tem uma tarifa, essa tarifa protege as empresas locais e induzem elas a produzirem mais. Tá? Protege como?
que agora ela tem menos concorrência, né? Antes ela tinha, tudo isso aqui vinha de fora, agora está vindo menos de fora. E ela até aumentou a produção dela, de A0, O0 para A1. E o consumo, o que ocorre? Também aqui, pela análise de quantidades, dá para ver facinho que com o preço P0, o consumo era tudo isso aqui, ó. Era A D0. E caiu para, com esse preço maior, o consumo foi para aqui, ó. Diminuiu para D1. Então, era AD0, tudo isso era consumo. Caiu para AD1. Então, diminuiu o consumo. Por que diminuiria o consumo? Uai, porque o preço está mais alto agora. Né? Cai sobre o consumidor esse custo. Então, olhando pelas quantidades aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte: produção local ganha, porque ela aumenta, e o consumo local perde, e os importadores também perdem. Por quê? Porque agora eles estão importando menos para o país. Certo? Esse é o efeito de análise de quantidades. Tá? Efeito de análise de quantidades. Muito bem. Agora tem uma análise de bem-estar. Análise de bem-estar, a gente precisa olhar três coisas: o excedente do consumidor, o excedente do produtor e a receita de governo. Eu só vou relembrar para vocês de micro o que era excedente do consumidor. Excedente do consumidor é quando você está aqui, vamos olhar esse preço aqui, ó, primeiro. Esse ponto aqui. Com esse preço, o excedente do consumidor é tudo que está abaixo da curva de demanda e acima da linha de preço. Então, essa linha de preço invisível aqui, e essa curva de demanda, essa área que está aqui, é chamada de excedente do consumidor. Vou fazer o seguinte, tive uma ideia. Aqui, só um minuto. Se você tem aqui uma curva de demanda e aqui uma curva de oferta, se esse aqui é o preço de equilíbrio e esse aqui é a quantidade de equilíbrio, excedente do consumidor é tudo que está abaixo da curva de demanda e acima da linha de preço. Excedente do consumidor. Abaixo da linha de demanda, vou botar a demanda até aqui, ó. Abaixo da linha de demanda, toda essa área aqui, ó. Abaixo da linha da demanda e acima da linha do preço. Então, toda essa área que eu estou pintando de vermelho é excedente do consumidor. Ela está abaixo da curva de demanda e acima da linha de preço. Tá? E o excedente de produtor, o que é? Excedente do produtor é acima da curva de oferta e abaixo da linha de preço. Acima da curva de oferta, que eu vou desenhar até aqui, acima da curva de oferta e abaixo da linha de preço. Portanto, vai ser isso daqui, ó.
toda essa área aqui. Essa é o excedente do produtor. Relembraram que é excedente do consumidor e excedente do produtor? Microeconomia. Beleza. Então agora dá para a gente entender, na nossa análise aqui, quando o preço muda, como que muda o excedente do consumidor e como muda o excedente do produtor. Vamos ver primeiro o excedente do produtor. Ó, meu preço é P0. Meu preço é P0. Meu preço é P0, sou produtor. Qual é o excedente do produtor? Abaixo da linha de preço e acima da linha de oferta. Abaixo da linha de preço e acima da curva de oferta. É tudo isso aqui. É tudo isso aqui. Essa área que eu estou mostrando com a mãozinha é a área do excedente, é o excedente do produtor antes de mudar o preço. Tá. Me fala então, agora que mudou o preço, por onde foi o preço? Foi para cá, né? Então agora a nova linha de preço é essa. Cadê o excedente do produtor? Cadê? Abaixo da linha de preço e acima da curva de oferta. Abaixo da linha de preço, acima da curva de oferta. Ou seja, é esse triangulãozão aqui. Na verdade, não é nem bem um triângulo, é uma curva. Enfim, esqueci o nome agora, mas é tudo isso. E qual que é a variação do excedente do produtor? É o excedente do produtor antes e depois da linha de preço mudado. Então, ou seja, é essa área menos essa área maior. Tá, qual que é a diferença entre as duas áreas? É o trapézio A. O trapézio A. Porque quando o preço sobe de P0 para P01 mais T, essa área aqui vira toda essa área aqui. E a diferença entre as duas áreas é a área A. Então é por isso que eu escrevi aqui, gente, que o produtor, o ganho dele é A. Por que o produtor ganhou só esse A aqui? Ou melhor, só não. Por que ele ganhou esse A? É porque antes o meu excedente era esse. Agora o meu excedente é todo esse. Todo esse. E a diferença entre os dois é o trapézio A. Então o produtor ganhou a área A. Beleza? Volta lá. Excedente do consumidor. O que é o excedente do consumidor? É isso daqui, ó. É esse vermelho de cima. É tudo que está abaixo da curva de demanda e acima da linha de preço. Abaixo da demanda e acima da linha de preço. Então, vamos lá. Qual que era a linha de preço no começo? P0. P0. P0 era a linha de preço. Então, mostre para mim o excedente do consumidor quando o preço não tinha mudado ainda. Abaixo da demanda, acima do preço. Abaixo da demanda e acima do preço. Abaixo da demanda e acima do preço. Ou seja, esse trapézio enorme aqui, que vai desde aqui até aqui, até aqui e até aqui. Aí o preço aumentou. O preço aumentou, virou P01 mais T. Qual é o excedente do consumidor quando o preço aumenta? Abaixo da curva de demanda e acima da linha de preço. Abaixo da demanda e acima da linha de preço. Ou seja, esse trapézio menor, que ficou menor agora.
E qual é, então, agora que vocês viram os dois, qual é a variação do excedente do consumidor depois que o preço aumentou? Bom, se o excedente era tudo isso aqui, de repente virou só isso aqui, qual é a diferença entre os dois? Essa área que ele perdeu aqui, A, B, C, D. Toda essa área que vai desde aqui até esse final do D aqui. Isso aqui eu chamo de B, isso eu chamo de C, isso eu chamo de D. Então é por isso que eu falei para vocês que o consumidor perdeu A, B, C, D. Porque antes ele tinha tudo isso aqui, ó, abaixo da demanda e acima do preço. Ele tinha tudo isso aqui. Agora, com o preço aumentou, olha que vamos fazer a mesma coisa. Abaixo da demanda, acima do preço. É uma área menor. Então, agora a minha área é essa. E a diferença entre as duas é a ABCD. Está aqui, ABCD. Então, o consumidor perdeu a ABCD. O produtor ganhou A. E o governo? Bom, o governo, ele ganha tarifa. Ele ganha tarifa multiplicado pela quantidade importada. Lembra, eu pago uma certa tarifa vezes tudo que eu importo. Porque antes o governo não recebia nada. Antes ele recebia zero. E depois da tarifa, o governo recebe, né, o quanto? Vamos ver. Dá uma olhada nessa linhazinha aqui que eu estou mostrando. Não é justamente T a diferença entre P0T e P0? Para eu caminhar daqui para cá, a diferença aqui é P0T. Vai dar P0T, essa altura aqui, que é igual a isso aqui, ó. Tá, então o governo vai ganhar SP0T de tarifa sobre qual quantidade importada? É só ver quanto que a gente está importando depois da tarifa, que é isso aqui, ó. Pega isso aqui e sobe. Sobe, sobe, sobe. Não é a mesma coisa que isso aqui? É, né? Então o governo ganha essa altura, que é a mesma coisa que isso aqui, vezes essa quantidade, que é a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, isso vezes isso. Isso vezes isso é a área do retângulo C. Portanto, o governo ganha C. Por isso que eu falei que o governo ganha C. Bom, e o efeito líquido da análise de bem-estar? É só somar o que o consumidor perdeu com o que o produtor ganhou, com o que o governo ganhou. Soma tudo isso aqui. Soma isso com isso com isso. Então, eu vou ter A positivo, C positivo, e aí menos A, menos B, menos C, menos D. A mais C, menos A, menos B, menos C, menos D. Cancela A com A, cancela C com C, você vai ter menos B mais D. Ou seja, efeito líquido é negativo. Tá? Ou seja, os caras que ganharam, ganharam menos do que aqueles que perderam. A perda total na economia foi menos B mais D, menos a área dos dois triângulos. Portanto, a introdução da tarifa, ela gera um peso morto na economia, que é essa área dos dois triângulos somadas. Tá? Em outras palavras, o governo e o produtor ganham? Ganham. Só que eles ganham menos do que o consumidor perde. Esse é o ponto. Tá? Então, a análise da tarifa é isso. E agora eu vou falar também rapidamente sobre a análise de um subsídio para exportação. Bem rapidinho, vou mostrar para vocês qual é a análise de um subsídio para exportação. Primeira coisa, exportação, se um subsídio é para exportação, então significa que eu sou um importador líquido ou exportador líquido? Sou exportador, né? Então aqui o caso era antes era uma tarifa sobre importação de máquinas.
Agora eu vou ser um subsídio para exportação de soja. Também vai ter efeito sobre preço, produção, consumidor e governo. Tá? Preço, ele aumenta o preço doméstico, ele aumenta a produção doméstica, ele atrapalha o consumidor e ele atrapalha o governo. Eu vou voltar já já nesses dois slides, mas eu quero ir direto para esse gráfico aqui. Daqui a pouco eu volto para aqueles dois slides lá. Bom, primeiro ponto, o preço é P0. Como o preço doméstico que está aqui, o cruzamento da oferta com a demanda, está abaixo do P0, que é o preço internacional, significa que eu sou exportador líquido. Quanto que eu vou exportar com o preço P0? Bom, essa é a oferta e essa é a demanda. Oferta O0, demanda D0. Então, essa diferença O0, D0 é a exportação antes do subsídio. Todo mundo entendeu até agora? Eu estou no preço P0 e com esse preço P0 eu tenho essa pequena demanda e essa maior oferta. Então, a diferença entre os dois vai ser exportada. Eu vou ser um exportador líquido. Tudo bem. Agora, presta atenção. Agora, o que acontece? Eu sou um exportador de soja, vou receber um subsídio do valor S do governo. Então, no fim das contas, o preço aumenta de P0 para P01 mais S. E essa diferença aqui eu vou embolsar, eu, produtor, vou embolsar. Então, é como se o preço internacional não fosse mais P0, e sim, para mim, exportador, é P01 mais S. Com esse estímulo que eu recebo do subsídio, olha o que vai acontecer com a economia local. Com esse preço, eu vou querer ofertar tudo isso aqui, ó. Vou querer ofertar O1. Mas, com esse preço alto, quem que não gosta de preço alto? Acertou, o consumidor. Então, o consumidor vai diminuir, vai cair para D1. Então, olha o que acontece. As exportações eram T0, O0, com o subsídio aumentou para D1, O1. Exportação antes do subsídio D0, O0, e exportação após o subsídio D1, O1. Então, o primeiro efeito dessa discussão aqui é que as exportações aumentaram. Tá? E a produção local, em termos de quantidade? Bom, antes a produção era, deixa eu ver aqui, o caminho até a curva de oferta era AO0, e agora com esse preço, A1. Foi o que eu escrevi aqui. A produção local aumentou. E o consumo local? Quando o preço era P0, o consumo era D0. E agora, com esse preço subsidiado maior, olha o que acontece com o consumo local. Cai, né? Então, o subsídio está afetando o consumo nacional. Está caindo para a AD1. E a exportação, como eu já analisei, a exportação era isso aqui, aumentou para tudo isso aqui. Então, se o efeito do subsídio era aumentar as exportações, conseguiu. A custo do quê? A custo do quê? Custo da diminuição do consumo local. Tá? O consumo local caiu. Isso com análise de quantidades. Se eu fizer análise de bem-estar, gente, lembre-se, análise de bem-estar, eu tenho que ver excedente do consumidor, que é isso aqui que está abaixo da curva de demanda e acima da linha de preço, e excedente do produtor, que é aquilo que está abaixo da linha de preço e acima da curva de oferta. Beleza, então vamos lá. Consumidor, vamos começar pelo consumidor. Consumidor, cadê a curva de demanda? Está aqui. O preço era P0. Essa aqui, então, aqui abaixo da linha de demanda e acima de P0, tem toda essa área aqui, ó. Toda esta área. Aqui era excedente do consumidor. Aí, por causa do subsídio, o preço subiu
para cá. Agora esse é o novo preço. Então, o meu excedente do consumidor é o que está abaixo da demanda e acima do preço. Abaixo da demanda e acima do preço é esse triângulo menor. Qual a diferença entre os dois triângulos? O maior e o menor. A diferença é A mais B. Então, é por isso que eu escrevi aqui que o consumidor perdeu A mais B. E o produtor? E o produtor? Bom, o produtor vamos ver a curva de oferta, está aqui. Esse é o preço P0, essa é a curva de oferta. Então, abaixo da linha de preço, acima da curva de oferta. Abaixo da linha de preço, acima da curva de oferta. Aumenta o preço, veio para cá agora. Abaixo da linha de preço, acima da curva de oferta. Abaixo do preço, acima da curva de oferta, essa áreona maior. Qual a diferença das duas áreas? Essa daqui comparada com toda essa daqui. Toda essa daqui. Que a diferença entre os dois é o ABC. Por isso que eu escrevi aqui, ele ganhou área ABC. Só que não é só consumidor e produtor, né? Eu tenho que calcular agora o governo. O governo, antes do subsídio, quanto que ele gastava? Nada. Antes do subsídio, o governo não gastava nada. E depois do subsídio? Putz, depois do subsídio, ele tem que pagar essa altura aqui, que é o próprio subsídio vezes o preço, P0S, vezes a base de quantidade que agora é subsidiada. Qual que é a quantidade final que é subsidiada? Tudo isso aqui. D1O1. D1O1. D1O1 é isso aqui. D1O1 é a mesma coisa que isso aqui. E o P0S é a mesma coisa que isso aqui. Então, o governo paga de subsídio, gasta, perde. Isso vezes isso. Isso vezes isso, que é igual a esse retângulo todo aqui. A menos B menos C menos D. Tudo isso aqui o governo paga. Então, é por isso que eu escrevi para vocês aqui que o governo perde menos, ele perde B mais C mais D. Então, agora é só calcular efeito líquido. Consumidor menos A mais B. Perdeu. Produtor ganhou A mais B mais C. Governo perdeu o quê? Menos B mais C mais D. Então, aí, menos A menos B, mais A mais B mais C, menos B mais C menos D. Isso aqui é tudo negativo. Cancela A mais B com esse A mais B, ficou mais C, menos C, cancela menos C com menos C, ficou menos B menos D, que é igual a menos B mais D. Então, ficou negativo os dois triângulos. De novo, os dois triângulos. Então, gente, deu a perceber que tem um efeito negativo líquido do subsídio? Então, na tarifa, a gente perdia, tinha um efeito morto da tarifa, ou seja, inserir uma tarifa é um custo para o país. E eu estou demonstrando para vocês que o subsídio é a mesma coisa. Inserir um subsídio é um custo líquido para o país. Ou seja, depois que uns ganham e outros perdem, aqueles que perdem, perdem mais do que aqueles que ganham. Esse é o ponto. Tudo bem. Eu vou pular a cota aqui e vamos lá direto para o último exercício aqui que eu vou passar para vocês. Tarifa específica, tarifa de valor em aquela troca entre os dois. Que é você colocar uma tarifa. Nesse exemplo aqui, fica aí para vocês darem uma olhada depois com calma e entregar aí daqui a 10 dias. Eu e o
Wellington, vamos poder ajudá-los a resolver esse exercício aí, fazer com calma, com cuidado. Tá? É só dar uma olhada depois nessa atividade, depois se tiver alguma dúvida, é só falar.